Agrotóxicos proibidos na União Europeia estão sendo vendidos e aplicados livremente no Brasil. A revelação foi feita por um relatório produzido por uma ONG, em parceria com um projeto de jornalismo financiado pelo Greenpeace do Reino Unido. No ano passado, quase 122 mil toneladas dessas substâncias foram exportadas da Europa para 93 países, onde a regulamentação é considerada um pouco mais frágil. No total, são 75 produtos que foram considerados perigosos por oferecerem risco à saúde humana e também ao meio ambiente. Em um passado não tão distante, o Brasil tinha uma regulamentação mais rigorosa em relação a estes produtos. Para uma substância ser autorizada, precisava de uma análise do IBAMA, da Anvisa e do Ministério da Agricultura. No entanto, com o forte lobby do agronegócio no Congresso Nacional, as agências reguladoras foram perdendo força nesta fiscalização. E assim, as decisões passaram a ser mais políticas do que técnicas. O lobby da bancada do boi garante ainda que agrotóxico tenha isenção fiscal. Ao longo dos anos, o setor acumula mais de 20 bilhões de descontos, o que equipara o agrotóxico à categoria de alimentos essenciais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente mergulha e analisa uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a jornalista Ellen Freitas. Oi, Ellen, seja muito bem-vinda ao Em Detalhes. Oi, Roberta, muito obrigada. Ellen, vamos falar sobre um assunto que nos preocupa muito, que é sobre agrotóxicos, né? E a gente sabe que teve um relatório recente que revela que agrotóxicos proibidos na União Europeia estão sendo vendidos e aplicados livremente aqui no Brasil. O que essa realidade revela sobre a desigualdade ambiental entre o norte e o sul global, hein? Bom, isso realmente acontece há muitos anos. O Brasil compra muitos agrotóxicos dessas fabricantes europeias, que lá tem uma legislação que é um pouco mais protetiva para a população. Então, a gente acaba importando, né, esses produtos que geram câncer ou problemas de mutagênese na população, ou até mesmo impactos ambientais, principalmente para as abelhas, que são insetos muito sensíveis e qualquer quantidade de agrotóxico acabam morrendo, e isso mostra que está gerando um impacto ambiental naquela comunidade. E aí tem uma coisa que sempre os especialistas chamam, que chama double standard, que basicamente é o que vale na Europa não vale aqui no Brasil, são dois pesos e duas medidas. Então a gente acaba ficando com todos esses impactos ambientais, impactos para a saúde humana, usando esses agrotóxicos, esses métodos que são proibidos na Europa, e aí a Europa só fica com o nosso produto. Então vai nossa laranja, vai outras frutas e legumes para lá com esse agrotóxico, mas eles não ficam respirando aquele ar cheio de veneno. Pois é, e só no ano passado, mais de 122 mil toneladas destas substâncias perigosas foram exportadas da Europa para mais de 90 países. A gente está falando de um número considerável. Agora, por que esses produtos banidos na Europa, por motivos óbvios de segurança, continuam sendo aceitos aqui no Brasil, hein? A gente está falando do quê? Sobre lobby, negligência, dependência econômica, os três fatores? Como é que você considera? São um pouco dos três fatores, mas eu acho que muito mais o lobby. A indústria de agrotóxicos tem um poder muito forte aqui no Brasil, são multinacionais que trazem muito dinheiro para cá, investem bastante em parcerias também com empresas de grãos, em parceria com outros tipos de empresas aqui para
agropecuária brasileira. Então, eles têm uma certa entrada no Congresso brasileiro e conseguem fazer com que esses produtos sejam aprovados e continuem sendo utilizados e que a coisa não mude. Eles sempre falam que a gente precisa usar agrotóxicos para garantir que o alimento chegue na mesa. Mas a gente usa cada vez mais agrotóxicos, a gente está gerando cada vez mais impactos para a saúde, para o meio ambiente, a gente tem muitos dados mostrando isso, e não muda, assim, a gente continua usando, a produção brasileira cresce, mas esses dados também para a saúde e meio ambiente também crescem muito. Agora, o Brasil já teve uma regulamentação muito mais rigorosa, né, para autorizar o uso de agrotóxicos aqui no Brasil. Eu te pergunto, o que mudou nesse processo? A gente enxerga os ganhadores, né? Que é quem cultiva, são os ruralistas, uma bancada que tem a sua representação, inclusive em Brasília, no Congresso Nacional. Agora, é muito importante a gente entender que esse enfraquecimento, ele não começou no governo atual, né? Não, esse enfraquecimento vem de anos. Existia um projeto de lei que foi apelidado por ambientalistas como Pele do Veneno. Ele ficou mais de 20 anos tramitando e ele conseguiu ganhar uma celeridade no final do governo Bolsonaro e foi aprovado no governo Lula e se transformou na nova lei de agrotóxicos. Essa lei, dentre várias falhas que ela tem, uma das piores, eu classifico, é tirar o poder da Anvisa, do IBAMA e da Anvisa, de poderem não permitir que algumas substâncias sejam usadas aqui no Brasil. Então, agora, todas as vezes que a Anvisa notar que tem um problema de uma substância está gerando câncer, a Anvisa vai ter que fazer um relatório, apresentar para o Ministério da Agricultura, e aí o Ministério da Agricultura vai decidir se aceita ou não a opinião da Anvisa. E isso é muito preocupante, porque o Ministério da Agricultura sempre foi liderado por ruralistas. E a entrada de ruralistas lá é muito grande, principalmente porque é um ministério que tem que dialogar com essa população. Mas, fazendo isso e sabendo do lobby que existe por trás, a chance de substâncias serem banidas, substâncias que são ambientalmente preocupantes e para a saúde são preocupantes, é enorme. Então, assim, vai diminuir bastante o banimento dessas substâncias. Pois é, e além da liberação facilitada, né, o setor ainda conta com isenções fiscais bilionárias. Como é que se explica que agrotóxicos têm o mesmo tratamento tributário que os alimentos essenciais, hein? Fica muito difícil assim. É muito difícil mesmo explicar. Eles usam a mesma justificativa de tudo, assim, que é produção de alimentos. Para você garantir a produção de alimentos, você tem que usar agrotóxicos, então é um serviço essencial. Eles consideram que é essencial esse produto, e aí eles conseguem esse tipo de isenção. Mas, na prática, de novo, que a gente vem batendo, recai sobre a saúde, o SUS que vai pagar a conta lá na frente, porque as pessoas vão procurar para poder tratar sobre outras doenças crônicas que vão surgindo. Então, assim, é meio sem explicação, tem muita gente questionando isso há anos, mas a votação disso ali não passa muito. Ellen, na sua visão, quais são as frentes que precisam ser debatidas? Uma frente política, porque a gente sabe que existe uma representatividade em Brasília. Uma frente científica que precisa trazer para si essa responsabilidade? Ou você vê ainda uma terceira via? Porque do jeito que está, como é que a gente pode resolver essa situação? É muito mais política mesmo, é Uhum. questão de política pública. Científica, a gente tem muita gente boa fazendo ciência, mostrando todos esses dados, mostrando todos os impactos para todas as frentes. Então, tem até o pessoal da Fiocruz, que é muito bom nisso, direto mostram dados alarmantes sobre o uso de agrotóxicos e impactos. Tem um pessoal no próprio Mato Grosso, que é o NEASH, que é super reconhecido dos impactos humanos e principalmente para os trabalhadores ali do uso de agrotóxicos, e eles trazem esses dados, conseguem
tentar traduzir, conversar com jornalistas para poder esclarecer o que está acontecendo. Mas, por conta desse lobby que a gente vem falando, que é muito forte, ele ganha entrada em todos os governos. Há mais de 20 anos ele vem ganhando entrada e vem se fortalecendo. E o governo vem entendendo que não consegue sobreviver sem esse lobby, sem essa bancada, né, ruralista. Então, é muito preocupante, porque muitas medidas que ele entende que não são populares, porque a população já entendeu que agrotóxico faz mal para a saúde, mas mesmo assim ele continua aprovando por conta de beneficiar esses setores. E Ellen, como consumidoras que somos, nós sabemos que não há transparência sobre o uso de agrotóxicos nos alimentos. Eu nunca vi nenhuma etiqueta, uma sinalização, muito pelo contrário, né? Os produtos geralmente são vendidos nos saquinhos, que você sabe que produto tem ali, mas não tem nenhuma sinalização sobre agrotóxicos. Como é que o brasileiro, então, vai saber o que está sendo aplicado ali naquela comida que vai à nossa mesa, hein? Como é que a gente descobre o que a gente está consumindo? O veneno que a gente está consumindo? É muito difícil realmente saber o que a gente está consumindo, qual é o veneno. Não tem esse tipo de transparência também. O que as pessoas mais informadas, que têm muito interesse realmente naquilo, existem alguns programas, que é o PARA, por exemplo, que é feito pela Anvisa, que mostra quais são as substâncias que aparecem mais em cada alimento, e é uma análise que às vezes demora para sair. Então, assim, você tem que querer muito para saber. Uhum. E até assim, tem agrotóxico na água, a gente tem agrotóxico no ar, a gente tem agrotóxico em tudo. Então é muito complicado você não estar exposto a agrotóxico, mesmo morando em uma grande cidade. Então, assim, realmente a informação não chega para qualquer um. O que as pessoas podem fazer tem um monte de notícia que vai saindo e a gente vai informando, mas também existem os alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, eles não usam agrotóxicos para serem produzidos. Eles são mais caros, caso você compre, principalmente em supermercados. Então, o que muitos especialistas falam é para tentar procurar pequenos produtores ou cooperativas que vendem esses produtos, que assim você garante que não está consumindo agrotóxico que vai fazer algum mal para a sua saúde. Agora, Ellen, claramente, falando sobre os preços dos agrotóxicos, a gente vê que os mais impactados são as pessoas de baixa renda e até de média renda, se a gente for pensar numa família aí com 6 pessoas. Os produtos orgânicos são realmente muito caros. Estes são os efeitos dessa política que liberou o veneno geral, né? Sim, com certeza. Isso que a gente estava comentando na pergunta anterior. Se você for procurar num lugar que é mais fácil acesso, vai ser o supermercado. E o supermercado acaba vendendo esses produtos cada vez mais caros, porque eles são considerados produtos de luxo. Então, assim, um produto que deveria fazer bem para a saúde é considerado algo para alta renda ali, para a população de mais alta renda mesmo. Mas quem são os mais impactados realmente são as populações de baixa renda, principalmente se você pensar que, geralmente, quem mora do lado dessas fazendas que produzem alimentos com agrotóxicos são populações de baixa renda ou média renda. É ali o trabalhador rural que está exposto, alguém que trabalha na fazenda, mas não diretamente na lavoura, a família que mora ali também está exposto. Então, sempre é uma população de baixa renda que não vai ter acesso aos produtos sem agrotóxicos. E muitas vezes, se elas querem produzir sem agrotóxicos, tem uma fazenda do lado que produz com agrotóxicos e joga aquele agrotóxico em cima da sua produção. Ou acaba matando a sua produção, ou você consome de qualquer jeito com agrotóxicos. Então, é muito complicado, seria uma questão de política pública, de o governo entender que a gente tem que diminuir o uso desses ingredientes, né, dessas substâncias nos alimentos. Existem políticas para diminuir, mas ainda essas políticas precisam avançar muito mais. O governo tem que fazer muito mais para que seja possível a população ter acesso. Pois é. Por outro lado, o agro se apresenta como sustentável.
e indispensável à nossa economia, né? Agro é pop, agro é tech. Então a gente vê que essa narrativa ela se contrasta muito com os dados da pesquisa e com a própria realidade que a gente está conversando aqui, né? Sobre esse libera geral. De que maneira você acha que essa jogada de marketing, porque não deixa de ser uma jogada de marketing, do agro ainda cola na população, hein? Ah, cola bastante, assim. Na verdade, eles têm um investimento bem grande para marketing, eles têm agências de marketing que fazem isso, parceria com grandes emissoras para poder. Enfim, a gente fala o agro é tech, o agro é pop, porque foi uma campanha de sucesso deles, que depois de anos tentando emplacar isso, eles conseguiram. Mas eles ainda têm uma dificuldade, eles reconhecem que eles têm a dificuldade de falar com o público jovem, porque o público jovem tem sido mais informado e também deixando essa questão de deixar o campo, procurar a cidade, eles estão rejeitando algumas coisas que acontecem no campo por identificação, por olhar que não é certo. Eles querem muito conversar com a população, seja por meio da música, seja por meio do congresso, eles vão sempre tentar se aproximar e mostrar que o agro precisa alimentar o Brasil. E sem essa alimentação, a gente não consegue fazer nada, obviamente, a gente morre sem alimentos, mas eles que são a base. E quando não é verdade, bem isso, né? A gente sabe que a produção desse agro vai muitas vezes para fora e não fica nada aqui no Brasil. Eles não deixam a soja, o milho que eles produzem tanto pelo centro-oeste brasileiro, pelo norte do Brasil, fica para os países europeus e para a China. E você acredita que uma pressão internacional ou até uma mobilização social, elas ajudariam a reverter esse quadro do puro veneno nos alimentos brasileiros? Eu acredito que sim. O Pele do Veneno foi um exemplo de mobilização social que conseguiu segurar por 20 anos que fosse passada essa lei. Então, óbvio, ele foi revertido, virou uma lei de agrotóxicos fraca, mas ainda assim a população brasileira conseguiu segurar por 20 anos, por meio de estudos, por meio de mobilizações, por meio da imprensa falando sobre o tema, e fez com que as pessoas até descobrissem o que eram agrotóxicos. E a questão de países importadores desses produtos também é muito forte. A gente tem exemplos de outras medidas que acontecem relacionadas ao agronegócio que faz mudar o mercado, que faz mexer o mercado. Então, a própria questão do desmatamento. A gente tem a moratória da soja, que faz com que traders brasileiras, né, traders internacionais, empresas internacionais que compram essa soja, não comprem de área de desmatamento. E aí, isso faz com que o mercado inteiro se mobilize para garantir que a soja não seja de uma área de desmatamento, senão ela não pode vender. Então, seria a mesma coisa. Já tem países que colocam regras. O agro brasileiro critica muito isso, porque fala que é interferência internacional, mas se a gente quer se preocupar com a alimentação da população mundial inteira, a gente tem que discutir essas questões de forma não só dentro do Brasil, mas de forma mundial. E entender que o Brasil não avança nessas políticas públicas por conta desse lobby. Então, assim, é uma questão muito maior do que só o governo brasileiro dizer o que pode ou não pode. A gente tem que entender que vale para o meio ambiente também esses impactos, os impactos da saúde, que transcendem as fronteiras nacionais. Certamente, então, a COP30 é o espaço ideal para esse assunto ser debatido. Mas será que ele será em sua profundidade? Olha, não sei. Realmente, o agro vai estar lá com bastante força. O agro na COP30 vai ter uma zona que nunca houve em outras COPs, que é a AgriZone. Então, a Embrapa está fazendo essa área para ser uma área do agronegócio, trazendo, vai ser um pouco de feira de negócios, com um pouco de feira científica, mas ali na AgriZone também o Ministério da Agricultura vai passar a despachar de lá. Então, assim, tem toda essa política por trás. Então, eles têm muitos temas para mostrar ali. Eles vão tentar mostrar, principalmente, que o agro brasileiro é sustentável, que é um modelo mundial, um modelo tropical para ser seguido em outros países, mas eles vão tentar esconder
o que eles fazem de ruim. Então, eles não assumem que o desmatamento é feito por eles não assumem que a maioria das emissões brasileiras é do agronegócio, e isso falta um pouco da responsabilidade deles, de assumirem e para poder enfrentar esses problemas, dando nome a quem realmente faz. Você concorda comigo que as decisões precisam ser mais científicas e técnicas e menos políticas, né? Enquanto isso não acontecer, vai ficar muito difícil para todos nós. E aí acaba virando um problema do Ministério da Saúde. Sim, concordo completamente com você. Que todas essas decisões que acabam passando primeiro pelo Ministério da Agricultura ali, né, encabeçada pelo agro, acabam sobrando para o Ministério da Saúde e Ministério de Meio Ambiente, né? A gente não pode esquecer que o meio ambiente está sofrendo bastante com o uso desses agrotóxicos. Os agrotóxicos também são usados muito para desmatamento e têm sido usado cada vez mais na Amazônia brasileira para esse tipo de uso de supressão vegetal. Então, assim, os agrotóxicos não são só para a produção de alimentos, eles são tóxicos, então eles geram desmatamento, eles geram impactos para a saúde e geram impactos até para o nosso ar, para a nossa água. Pois é. Ellen Freitas, muito obrigada por ter participado aqui do Em Detalhes conosco. E assim, a gente tem esperança, precisamos esperançar que essa questão dos agrotóxicos seja resolvida, porque a gente vê um aumento crescente no veneno do nosso alimento e não há nenhuma bandeira branca, principalmente por parte do setor do agro, em querer resolver este negócio. Precisamos encontrar uma frente para que a gente tenha uma solução e que ela seja rápida. Com certeza, a gente precisa achar alguém que faça essa frente ao agronegócio, mas é muito dinheiro do outro lado e muita vontade de ganhar mais dinheiro. Então, realmente está difícil, mas a gente acredita que as coisas vão mudando, sim. É isso aí, precisamos sempre esperançar. Obrigada, viu? Muito obrigada. É isso, o videocast Em Detalhes fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na programação do ICL. Tchau, tchau. Olá, eu sou Vladimir Safatli e quero te convidar para o lançamento da nova pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade, que acontece no dia 27 de novembro, às 8 horas. E essa primeira pós no Brasil dedicada a pensar a sociedade a partir das contradições que a estruturam. Uma formação que une teoria crítica, psicanálise, política, filosofia, análise social, para compreender como o poder opera e como a transformação se torna possível. Eu estarei presente como professor, discutindo o campo do político, a formação dos sujeitos políticos e os mecanismos que possibilitam processos reais de mudança. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.